Então, continuando aqui a nossa questão da adoção, né? Ainda sobre crianças dadas. No decorrer de suas vidas, a criança inconscientemente fica buscando seus pais na esperança de que pode reverter o fato de ter sido dado. Então, esse é o emaranhamento. E só que isso é impossível. Assim como todo amor cego infantil é impossível. Nunca a criança, ela se ilude que ela pode mudar alguma coisa. Então, os pais, por sua vez, vivos ou mortos, sentem muita culpa por ter dado a criança. Também tem esse lado sistêmico da coisa. E no inconsciente sistêmico, tentam convencer a criança de que isso só aconteceu porque foi muito difícil para eles ficarem com ela. Esse emaranhamento entre os pais e os filhos que foram dados. Então, de um lado, a criança fica querendo reverter a situação e querer que os pais voltem, e do outro lado, os pais se sentem culpados por ter dado a criança. Isso lá no nível sistêmico. E aí, surge emaranhamento, porque aí os pais justificam isso dizendo que eles não conseguiram cuidar dessa criança. Eles querem tirar essa culpa dizendo isso, que eles tinham dificuldades. Mas qual que é o resultado desse emaranhamento? Os pais se tornam crianças no sistema e deixam de cuidar do filho dado, e esse filho dado se torna pai dos seus pais. Então, a partir desse momento, esse filho, ele não é mais filho, e ele começa a querer resolver coisas dos pais biológicos. Então, a criança que foi dada não consegue se defender disso. E aí ela entra nesse emaranhamento muito forte, que vai refletir, na grande maioria das vezes, na saúde dela, porque ela está esperando que os pais voltem, ela quer resolver isso. Os pais estão se sentindo culpados e os pais dizem que não puderam cuidar dela. E aí, no momento que os pais falam isso, eles se tornam crianças e a criança resolve querer cuidar desses pais. E invertem-se os papéis, que é a hierarquia básica da lei, da hierarquia, né? E esse emaranhamento, então, é muito forte. Por isso que é importante colocar cada um no seu lugar, reconhecer e fazer aqueles movimentos que a gente já falou na vez passada, tá bom? No slide passado. Aí o Bert Hellinger fala assim: o fato de dar uma criança pode ser comparado a um aborto provocado. Para ele é a mesma coisa, é como se eu matasse meu filho. Eu não quero meu filho, eu dou. Eu me livro desse filho. É um dar para sempre. A criança tem que reconhecer isso. É doído, mas a criança tem que entender isso. Pode fazer isso quando adulta, quando criança não, segundo Bert Hellinger. Então, uma criança pequena, ela não vai entender esse processo. A única coisa que pode fazer é os pais adotivos fazer aquele movimento que eu falei para vocês, com os pais biológicos. O reconhecimento, então, pode fazer isso quando adulta, quando criança, não. Também não se pode exigir isso dela. Não pode exigir isso da criança. E não pode exigir isso do adulto que foi adotado. Isso aí é uma coisa que tem que partir da criança, do adulto, tem que partir da pessoa que foi adotada. Isso não é possível. Não é possível exigir, porque o movimento é bem difícil mesmo. O reconhecimento dessa realidade tem, então, uma chance quando a falsa esperança se vai. Então, a criança se libera dessa falsa esperança de que ela pode resolver algo pelos pais biológicos, que ela pode ser pai dos pais biológicos, ou que ela pode mudar esse destino. Quando ela entende isso, ela se livra dessa falsa esperança, e aí sim algo pode ser feito.